Temos uma ligação agora. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Pois Uma não? benção, Padre Fábio. Deus abençoe. Quem está falando? Sua mãe. Ah, minha... Pô, mas a senhora está um pouco diferente. Tudo bem com a senhora, dona Ana? Tudo bem, graças a A Deus. senhora está gripada? A senhora está com voz de urso? Oi? A senhora está com a voz grossa? O que está acontecendo? Uai, eu tô com a voz da sua mamãe mesmo, ai. Que prazer Oi. falar com a senhora. Uai, pra mim foi a maior alegria nesse convite que eu tive para fazer essa surpresa para você. É? Eu quero te dar os parabéns por esses 3 anos que você está aí falando para o Brasil, para o mundo inteiro, né, meu filho? Levando essa mensagem, levantando pessoas que já perdeu a esperança, triste, e as pessoas que te escutam e falam, meu Deus, seu filho me fez uma mudança na minha vida. Eu, como mãe, eu fico assim, nem sei como falar. De ver o tanto que você faz bem para as pessoas. E eu, como mãe, eu louvo e agradeço a Deus por você estar aí fazendo essa bênção, essa graça acontecer na vida das pessoas. E quero te pedir que Deus te dê muita saúde, meu filho, para você continuar esse seu trabalho por muitos e muitos anos. Até enquanto eu alcançar, eu quero estar aqui junto com você. Você é um filho muito querido, muito amado meu, você sabe. Você é o meu pai. Você lembra de você falar? Lembro. E eu sou sua filha agora, hein? A senhora A seja sua comportada. bênção, papai. Deus te abençoe e seja comportada, viu, filhinha? Eu sou muito comportada. Obrigado, mãe. Muito Você, obrigado. Obrigado mesmo, viu? A senhora está sempre comigo aqui. Aliás, eu fico pensando assim no mistério dessa continuidade, né? Bonito a gente pensar, a gente perceber como é que as pessoas continuam dentro de nós de um jeito tão intenso. As pessoas não terminam. E elas não terminarão à medida em que elas continuarem amadas assim. Quando você percebe que a sua fala está impregnada pela sabedoria de uma mulher que nunca frequentou a escola. A minha mãe não teve oportunidade de ir para a escola. A minha mãe frequentou, me parece que só até o 3º ano, se eu não me engano. E no entanto eu fico vendo assim que na hora que eu perco o discurso inteligente, na hora que não me sobra muito daquilo que eu estudei, sabe? O que me socorre é o que a minha mãe me ensinou. Talvez você até possa dizer isso comigo, né? Quantas vezes o programa deu certo porque minha mãe estava aqui. Quando a gente mantém as pessoas vivas dentro de nós, quase que como uma forma de fazer justiça, né? Uma forma de dar voz aos que não têm, né? Uma forma de emprestar, né? O corpo a quem não pode estar aqui. Assim como a gente pode ressuscitar os que foram embora já. Outro dia eu estava pensando, a minha mãe sabe assim, ela sabe o quanto que eu amei o Robinho, né? E eu me lembro que quando ele morreu, ela foi a pessoa que mais ficou do meu lado, assim, naqueles dias. Porque ela sabia do quanto nós éramos amigos e ela sempre me dizia isso. Que era uma amizade que ela admirava muito. E eu fico pensando assim, nessa capacidade que às vezes a vida nos dá de o outro continuar dentro de nós. A gente já não sabe mais dizer o nome da gente sem a gente lembrar o nome dos outros também, né? Quando você percebe que por uma força misteriosa as pessoas já morreram, elas não existem mais, mas de alguma forma elas estão legitimamente representadas naquilo que a gente é.
Eu não sei se a minha mãe vai morrer primeiro, se eu vou antes dela, mas uma certeza eu tenho: um será testemunho da ressurreição do outro. E eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Agradeço a Deus pela oportunidade de poder experimentar na minha carne o que os discípulos experimentaram. O mistério da ressurreição de Jesus, assim, quantas vezes a minha mãe ressuscitou Jesus dentro do meu coração? Eu me lembro, sabe, que um dos momentos importantes da viagem na Terra Santa para mim foi quando nós íamos entrar dentro do Santo Sepulcro. Eu me lembro que naquele dia eu tinha peregrinado com outro grupo, que não era o que a minha mãe estava. Aí eu corri, né? Na hora que eu cheguei lá no Santo Sepulcro, eu corri e procurei onde ela estava, porque eu queria entrar lá dentro com ela. Lá entram no máximo 3 pessoas juntas, né? Porque na minha experiência de homem, né, de filho, quantas vezes um ressuscitou o outro, sabe? Naquilo que não era fácil, né? Eu não tenho medo do que eu sofri, do que eu sofro, ainda hoje, né? Essa semana, minha mãe, eu sei que ela está enfrentando um sofrimento muito grande. Nós temos uma irmã que está desistindo da vida, uma filha dela que está desistindo da vida. Quase morreu por 2 vezes na semana passada. E eu fico vendo na minha mãe, assim, essa capacidade de falar como falou, com tanta dor dentro dela. E eu fico vendo assim, eu me lembro que, aí eu corri, eu vi que ela já estava quase entrando no sepulcro já. Eu segurei na mão dela e falei assim: mãe, eu quero entrar com a senhora aqui dentro. E a gente tocou aquela pedra junto, sabe? Assim como tantas vezes a gente tocou em tantas coisas juntos. E eu fiquei pensando, né? Qual que é o grande significado do Cristo para nós? É que Ele ressurgiu. Ele venceu a morte. Ele venceu a precariedade. E aí tocar aquela pedra e saber, o mistério se deu aqui. Aqui está a origem do que a gente crê. A origem de tudo que me faz falar o que eu falo está ali, naquela pedra, na ressurreição do Cristo. Mas a ressurreição do Cristo eu só pude entender porque um dia uma mulher me ressuscitou também. Me ressuscitou no momento em que a gente era pequeno demais e a gente não sabia articular a vida do jeito certo. Ela me ressuscitou no dia em que eu não queria ficar na escola, porque eu tinha medo da solidão, de ficar longe dela. Ela me ressuscitou no momento em que a minha irmã morreu. Ela me ressuscitou no momento em que a gente viu as coisas darem tão errado dentro de casa. Ela me ressuscitou no dia em que eu quis desanimar da vida. Ela me ressuscitou, assim como ela tenta ressuscitar minha irmã, tenta ressuscitar os meus irmãos. E se eu falo em nome deles, eu tenho certeza que todos eles amam profundamente e admiram a minha mãe. E essa é a beleza da vida, né? Entrar ali naquele santo sepulcro com a mulher que me ensinou tudo o que eu sei sobre a ressurreição. Não porque me fez ler nos livros, mas porque me emprestou a ressurreição na sua capacidade de ser mulher, de ser mãe, de me gerar de novo. Eu acho que vocês que são mães, vocês têm o poder de nos gerar de novo a vida inteira. Que às vezes a gente precisa nascer de novo. Não são poucas as vezes na vida que a gente precisa nascer de novo. E nascer de novo às vezes é tão duro, né? É tão difícil. Eu vejo lá com a minha irmã. Por mais que você olhe para ela e diga: o que está acontecendo, né? Para não querer viver mais. Para atentar contra a própria vida. É tão difícil nascer de novo. Às vezes a gente tem a resposta fácil para a gente, mas não cabe no outro. E quase que ter que trazer para o ventre de novo. Ter que trazer para o ventre. É como perder um filho, né? O desejo parece que é, diante do filho morto, colocá-lo dentro da barriga de novo, para ver se a vida volta. São poucas as vezes, minha gente, que nós estamos assim também. A vida
parece que escapando de nós. Ainda hoje eu conversava isso com o Léo, como hoje as pessoas estão fracas, né? Como as pessoas hoje estão sem vontade de viver. Como o sofrimento tem sido causa de derrota para tanta gente. E às vezes falta essa nossa experiência de olhar nos olhos e de redescobrir ali um significado para a gente ir adiante. E só é possível com quem a gente ama, viu? Não tem outro jeito não. E só é possível quando a gente olha nos olhos de quem nos ama mesmo. De quem sabe tudo sobre nós, ou que sabe boa parte daquilo que nós somos. Quando empresta. Olha, eu sei que está difícil para você hoje, eu te empresto um pouquinho de mim. Eu sei que hoje você não tem condições de ficar em pé sozinho, eu te empresto um pouquinho de mim. Me empresta um pouco do seu sorriso, né, na hora da minha dor, me empresta um pouco da sua lágrima, me empresta um pouco do seu colo. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. Porque esse é o grande significado. Às vezes a gente fica... São tantas as perguntas que a gente tem aqui. Padre, como é que a gente faz? Padre, como é que a gente faz? Padre. Às vezes o segredo é simples. Mas é por ser simples demais que às vezes a gente não entende, que nós queremos coisas muito complicadas. Às vezes o cristianismo ele só é possível assim, quando você olha para Jesus e vê que ele emprestava o tempo todo. Não sei quanto tempo Jesus... Eu não sei quanto tempo que Jesus vai ter que me emprestar o sorriso dele. Pode ser que o meu volte amanhã. Mas enquanto eu não tenho, eu fico com o dele. Isso é o cristianismo. Eu não sei quanto tempo eu vou precisar da esperança de Jesus. Pode ser que amanhã a minha volte, eu devolva a dele. Mas isso é o significado mais bonito. Jesus olhava as pessoas e emprestavam para ela o que faltava. Assim como na vizinhança, né? Nas vizinhanças mais próximas. Oh, me empresta uma colherzinha de açúcar. Para eu terminar de adoçar o café aqui. Me empresta uma colherzinha de sal, senão não tem como terminar o almoço. Quantas vezes eu ouvi isso lá em casa? As vizinhas, a minha mãe com as comadres, uma emprestando para a outra o tempero que faltava para terminar o almoço. Só que às vezes, minha gente, os temperos que nós precisamos são outros hoje. Hoje, às vezes, o que falta no nosso armário não é material. Hoje o que falta dentro das nossas panelas muitas vezes não é a comida. O que falta na nossa vida não é o material só. Mas aí a gente não sabe a quem pedir. Muitas vezes nós temos até liberdade de pedir materialmente alguma coisa a alguém. Mas quando isso entra no campo do espiritual, daquilo que os nossos olhos não podem enxergar, fica difícil. Como é que você vai chegar para alguém e falar, olha, me empresta a sua casa para hoje eu entrar e eu ficar aí quietinho com vocês? Assim como eu fiz essa semana, dei uma fugidinha, que eu precisava de uma casa, uma família, e fui onde eu sei que eu tenho. Não que na minha casa eu não tenha, porque ficava longe de onde eu estava. Mas quando você vai, para você ser mais um, quando você percebe que você está precisando ali de que alguém empreste para você um pouco de fraternidade, e você não está tendo, busca. Às vezes as nossas necessidades são mínimas. Às vezes você fica aí no canto, né, na sua vida, no seu sofrimento, também perdendo a vontade de viver, assim como a minha irmã, e de repente você precisa só que alguém lhe empreste um sorriso, que alguém lhe empreste uma generosidade, que alguém lhe estenda a mão. É o que Jesus fazia. E nisso estava o senhorio dele, e nisso estava a sua capacidade de arrebanhar as multidões. E nisso cai por terra todo o poder de denominação religiosa, porque no fundo o que sobra é gente. Não importa se somos católicos, não importa se somos espíritas, evangélicos, budistas, ateus, o que sobra depois de tudo isso é gente. É coração sofrido, é coração machucado, é coração que precisa de atenção, é coração doente, coração solitário, que sofre das piores vergonhas. Às vezes a gente precisa de algumas coisas que a gente tem até vergonha de pedir. Eu sei. Às vezes o que você precisa na vida é tão pequeno que você tem vergonha de pedir. Mas aí quem sabe seja a hora de nós então modificarmos o nosso jeito de olhar para as coisas, para as pessoas, né?
A minha mãe falou aqui agora, a frase que mais tem mexido comigo, que mais tem me motivado a ficar aqui nesse programa, com o cansaço que é, já cansei de partilhar isso com vocês, a minha vida não é brincadeira, minha vida não é fácil, são muitas viagens, são muitas pessoas o tempo todo, mas para mim é uma realização, porque ouvir isso, padre, assim como eu ouvi do Billy, me contou, da irmã dele, da Lúcia, me dizendo assim, padre, a minha vida foi modificada depois do seu programa. O que modificou a vida daquela mulher? Não fui eu, não. Mas é aquilo que Jesus nos empresta aqui o tempo todo. Eu não tenho o que dizer. Se eu esquecer o que Jesus me ensina, se eu esquecer o que Jesus me faz crer, se eu esquecer o que a dona Ana me ensinou a respeito dele, se eu retirar a pedra daquele santo sepulcro, se eu esquecer o que aconteceu ali, eu não tenho nada, absolutamente nada de novo para inventar, para dizer e para solucionar aqui, para propor, não. Agora, quando a gente olha para Jesus e a gente descobre que Ele tem uma capacidade imensa de nos emprestar sentido, aí então a gente descobre o sentido que nos falta. Porque se Ele tem e eu posso ter, a partir do que Ele me oferece, a minha missão de padre é a sua de padre, eu sei que tantos padres nos assistem, é a sua missão de religiosa, é a sua missão de cristã. A possibilidade de você aproximar-se de alguém que não tem aquilo que você tem. Então hoje eu estou cheio de esperanças, eu estou cheio de alegria. Eu me aproximo de quem não tem e empresto. Mas não é aquele empréstimo que a gente pega de volta, não. É um empréstimo porque é mútuo, né? Assim como eu estou dando alguma coisa, eu também estou recebendo. E nisso está aquilo que eu falava. A gente continua nas pessoas, a gente não termina, não. A gente não termina. A gente vai assim, como se fosse um exercício de continuidade. A gente vai na ponte. Pessoas são como pontes, viu? As pessoas representam na nossa vida o mesmo que as pontes representam nas estradas. Existem algumas estradas que a gente só pode continuar porque houve uma ponte para nos levar adiante. Existem estradas e lugares que só poderão ser conhecidos se a gente atravessar a ponte que nos separa. Eu me lembro que um dos maiores medos que eu tive na minha vida, minha gente, era uma ponte de ferro. Sabe essas pontes de estrada ferroviária que cortam as cidades muitas vezes? Uma que tem lá em Formiga até hoje. E eu não tenho vergonha de falar que eu tenho medo até hoje da ponte. Porque aquela ponte, ela era famosa por ser perigosa. Ela ficava sobre o rio Formiga, ali na região da Vargem Grande, e ali o trem passava. Então se a gente fosse pego no meio daquela ponte, no momento que o trem passava, meu Deus do céu. E eu tinha muito medo daquela ponte. Tanto é que o outro lado do asfalto, o outro lado da ponte, era um lugar que para mim era fascinante, porque era um lugar que eu nunca tinha ido. Eu me recordo que a primeira vez que os meus irmãos me pegaram no colo, eu me lembro que foi o Camilo que estava comigo. Ele ia muito naquela região, para ir na casa do Mazinho, um amigo dele lá. Quando ele me colocou no colo, estava ele, mais um monte de amigos dele, mais alguns meus. Ele me fez atravessar a ponte, mas ele me levou no colo. E eu olhava para baixo, aquele medo, aquele pavor de olhar aqueles vãos, né? A ponte de ferro, ela é cheia de vãos. E aquelas toras de madeiras por onde passa e em cima vai o trilho. Se o meu irmão não tivesse me colocado no colo, eu jamais teria tido coragem de atravessar. Por isso eu digo, pessoas são como pontes, que nos ajudam a atravessar, que nos ajudam a superar o medo, que nos ajuda a ir adiante. Pode ser que em muitos momentos da sua estrada, você não vá adiante porque você tem medo da ponte. Não tenha medo. Depois daquela ponte existe uma realidade que você só vai conhecer se você tiver coragem de ultrapassar, de vencer o medo que lhe paralisa. Medos muitas vezes têm o poder de nos paralisar. Mas a ponte está ali. E enquanto você temê-la, você não vai conseguir chegar do outro lado.
Então não tenha medo. Desafie-se a chegar lá. Há muitos lugares que estão preparados e reservados para você. E Deus faz questão de colocar você no colo e de fazer você chegar lá. Com a força de seu Filho Jesus, que é um especialista em humanidade. Jesus é especialista em humanidade. Jesus é especialista em atravessar pontes perigosas. E nós vamos com Ele. Obrigado. Obrigado por esses 3 anos em que você esteve conosco. De repente você conheceu há pouco tempo. Obrigado pelo tempo que você esteve. Pelas pontes que nós juntos atravessamos. E desde já agradeço pelas inúmeras pontes que ainda iremos, com certeza, pelo poder de Deus em nós, atravessarmos juntos. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.